Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do módulo 3 de matemática. As páginas são 143 a 147. Vamos lá? Essa aqui é a primeira parte, no outro vídeo eu vou gravar o restante da atividade, tá bom? Vamos lá. Transformações de medidas. Para transformar medidas quando eu quero transformar quilômetros em metros, né? Quilômetros é aquela unidade que nós já vimos na aula anterior. Quilômetros é uma distância grande entre uma cidade e outra, entre um bairro e outro, né? Entre um país e outro. Então, eu preciso, quando eu quero diminuir de quilômetro para metros, eu faço a multiplicação por 1000. Por quê, né? Porque ele me diz que 1 quilômetro são 1000 metros. E quando eu quero transformar metros, que é uma unidade menor que quilômetros, em quilômetros, eu vou fazer a divisão, que é isso que a gente vai ter que usar aí nos nossos problemas das atividades. Então, eu quero transformar aqui, 3,7 quilômetros em metros. Eu vou multiplicar por 1000. Lembram da multiplicação por 1000? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Lembram da multiplicação por 1000? Que eu vou ter que andar com as minhas casas, nas minhas casas decimais para a minha. Vou deslocar a minha vírgula para a direita, para a minha direita. Então, eu vou ter aí 3.700 metros. Então, eu transformei essa unidade maior quilômetros em uma unidade menor que foi metros. Então, multipliquei por 1000, que é a dica que ele me dá aqui no nosso livro. E quando eu quero transformar uma unidade menor, metros, em quilômetros, eu vou fazer a divisão. No caso aqui eu tenho 3.650 metros, eu vou dividir por 1000, né? Por isso que foi nós tivemos essa aula de multiplicação e divisão por 1000, 100 e 10, porque aqui na transformação de medida que nós vamos utilizar muito elas. E aí eu vou ter igual a, lembram quando eu faço a divisão, eu ando aqui como se eu tivesse aqui a minha vírgula bem aqui, né? Eu vou andar aqui 1, 2, 3, né? 3 casas para a esquerda, não é isso? Por 1000. Então, aí eu vou ter, andei a minha vírgula, como se ela estivesse aqui do lado do M, andei minha vírgula, 1, 2, 3 casas decimais, porque é por 1000, então eu tenho 3,650 quilômetros, né? Fez a transformação em metros para quilômetros, né? Que é a minha unidade maior. Vamos lá ver. Então, aqui eu ando para, quando é por divisão, eu ando para, lembrando que eu ando para a vírgula se desloca para a esquerda, e na multiplicação a minha vírgula desloca-se para a minha direita, né? Vamos lá para a transformação de medidas agora em metros e centímetros, né? Quando eu quero transformar, metros é a unidade maior que centímetros, né? Então, eu multiplico por 100, por quê? Porque eu tenho 1 metro é igual a 100 centímetros, por isso que eu vou utilizar aqui o 100. Então, eu multiplico por 100, e quando eu quero transformar centímetros, que é a unidade menor, né? Eu vou dividir por 100, e aí eu vou transformar em metro esse meu número aí, né? Essa minha medida. Vamos lá, transformação de metros em centímetros. Então, eu tenho 1 metro igual a 100 centímetros. Eu quero transformar aí 1,50 m, né? 1,50 metros em centímetros. Então, eu vou multiplicar por 100, que é a dica que ele me dá aqui. Vou multiplicar por 100. Na minha multiplicação por 100, eu vou andar essa minha vírgula aqui para a minha direita. Então, eu vou andar 2 casas decimais. Eu vou deslocar 2 casas decimais. Então, eu vou ter 150 centímetros. É como se minha vírgula fosse ficar bem aqui, né? Então, 150 centímetros. Quando eu quero transformar centímetros em metros, né? Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer essa divisão. 170 centímetros eu quero transformar para metros. Eu vou dividir por 100, né? É como se a minha vírgula estivesse bem aqui, não é isso? E eu vou andar agora para a minha esquerda. Quantas casas decimais são? 2, né? Que é o 100 aqui, ó. Então, a minha vírgula vai ficar bem aqui. Eu vou andar 1, 2. Então, eu vou ficar aí com 1,7 metros. Fiz a transformação aí. Vocês lembrando desse quadradinho aqui, é bem fácil, né? Dessa dica aqui que ele dá da transformação. Agora, vamos ver a transformação de numa unidade menor. Agora, centímetros em milímetros, né? Agora vai ser por 10.
Quando quero transformar centímetros em milímetros, multiplicamos por 10. Quando queremos transformar a unidade menor, que é milímetros, em centímetro, na unidade maior, eu faço a divisão. Então, vamos lá? Transformação centímetros em milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, por isso que agora eu vou utilizar aqui o número 10, né? Agora eu vou utilizar o 10 porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, eu tenho 50 centímetros vezes 10, porque aqui ele me diz, ó, que quando eu quero transformar a unidade, o centímetro em milímetro, né, uma unidade maior na unidade menor, eu tenho que fazer a multiplicação, e aqui é por 10, porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 50 centímetros vezes 10, eu vou ter aí igual a 500 milímetros, né? Porque eu ando aí, né, como se eu tivesse uma vírgula bem aqui, ó, do lado do zero, né? E aí eu vou andar uma casa decimal, né? Aí é como se eu tiver, aqui a minha vírgula andou uma casa decimal, então eu acrescentei o zero, né? Agora vamos fazer milímetro e centímetro. Aqui ele me diz que o milímetro, né? Aqui o milímetro, que é a unidade menor que centímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão por 10. Então, eu tenho aqui transformação milímetros e centímetros, 170 milímetros, eu quero transformar em centímetros, eu vou dividir por 10. Igual aqui eu tenho 17 centímetros. Por quê? Porque é como se a minha vírgula estivesse aqui do lado do zero, né, que eu estou marcando, e por 10 eu tenho uma casa decimal, que é o zero, e aí eu só vou andar uma casa decimal para a minha esquerda, aqui do lado do zero, então minha vírgula ficou aqui, ó, do lado do 7, não é isso? Aí eu eliminei o zero, como se tivesse ficado 17,0 centímetros, mas aí eu posso eliminar o número zero. Vamos lá para a próxima. Vamos para a atividade. Primeiro, Cláudio fez uma viagem de carro em 7 horas. Nas 5 primeiras horas, ele percorreu 350 quilômetros e nas duas últimas 199.859 metros. Quantos quilômetros ele percorreu? Eu não vou poder fazer a soma de 350, né, aqui, ó, mais 199.859. Por quê, professora? Porque aqui, ó, ele tá me dando em quilômetros e aqui ele tá me dando em metros. Então, eu não posso fazer a soma. Eu preciso fazer a transformação aqui de metro para quilômetro, porque ele está perguntando quantos quilômetros ele percorreu. Então, eu preciso transformar essa unidade de metro em quilômetro para poder fazer a soma, né? Eu não posso somar os dois sem transformar essa minha medida. Se for centímetro e metro, eu não posso fazer essa soma. Eu preciso transformar e deixar na mesma medida. Então, aí nas 7 horas, nas 5 horas, nas 5 horas ele percorreu 350 km e nas outras 2 horas ele percorreu 199.859 metros. Bem, então eu vou ter que transformar 199.859 metros em quilômetros. Quando eu preciso transformar metro, que é uma unidade menor quilômetro, eu vou dividir por 1000, né? Então eu tenho igual aí, é como se eu tivesse aqui, ó, né, do lado do meu 9, ou a vírgula, e eu vou andar 3 casas decimais, porque aqui ele me diz que são 3 zeros. Então, eu andei, vai ficar bem aqui a minha vírgula, né? Eu andei 1, 2, 3 casas decimais. Então, fiquei com 199.859,859 quilômetros. Agora sim eu posso fazer a soma, né? Porque eu igualei aqui a minha unidade de medida. Deixei em quilômetro. Então, vou somar 199,859 quilômetros mais 350, que foi nas 5 primeiras horas. Vamos somar? 9 mais 0 eu tenho 9, 5 mais 0, porque aqui eu tenho a minha parte decimal, né? Mas só que o 350 quilômetros não tem a parte decimal, só o que eu transformei. Então, ele fica aqui pra frente, né? A parte inteira fica aqui pra a esquerda da vírgula. A minha esquerda aqui da vírgula. 5 mais 0 eu tenho 5, 8 mais 0, 8, repito a minha vírgula, né? 9 mais 0, 9, 9 mais 5, 14, subiu 1, 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Então, eu tenho 549.859 quilômetros. Então, ele percorreu 549,859 quilômetros. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão.
2. Utilizando uma régua, meça os lados das figuras abaixo e determine em centímetro o perímetro de cada uma delas. Perímetro, lembrando que a soma, o que é perímetro? É a soma dos lados da minha figura geométrica. Então, na figura A eu tenho 4, medindo aí eu tenho, como esses meus lados são paralelos, então eu tenho 4, né, nas laterais e 7 aqui nas outras. Eu vou somar todos os lados, 7 mais 7 mais 4 mais 4, e aí eu vou ter o meu perímetro. Somem aí quanto é que dá e respondam. Vou deixar essa com vocês, hein? Letra B. Eu tenho aí um hexágono, né? Então, os meus lados medem 3 centímetros, então eu vou fazer a soma dos meus lados, são 6, né? 3 vezes 6 aí, então 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quanto é que dá esse perímetro, né? Somem aí. Na letra C, eu tenho 3 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros no meu triângulo. Eu vou somar os lados, 5 mais 3 mais 4, quanto é que dá aí a soma do perímetro? Na letra D, eu tenho um octógono, eu tenho 2 centímetros de medidas aí dos lados, só que tem uns lados menores que medem 1 centímetro. Então, somando todas essas medidas, os lados, eu tenho quanto aí de perímetro? Somem aí, coloquem a resposta. Questão 3. As abelhas do gênero Apis mellifera são sociais e vivem em colônias. Elas apresentam 3 classes de indivíduos: rainhas, zangões e operárias. Aí ele tá aqui as abelhas, né? Elas estão representadas em seu tamanho real aqui no livro. Utilizando uma régua, meça os comprimentos delas e determine em milímetros o tamanho real de cada uma. Em centímetro aqui na régua vai ficar 2 centímetros, vai ficar indo 2, né? Que você vai medir vai ficar 2, só que ele não quer em centímetros, ele quer em milímetros. Aqui vai ficar 1,7 centímetros e aqui 1,5 de centímetros na operária. Transformando, eu posso multiplicar por 10, porque quando eu quero transformar centímetros em milímetros, eu multiplico por 10. Então, a rainha eu vou ter 20 milímetros, que eu multipliquei 2 vezes 10, 20 milímetros. 1,7 vezes 10, eu tenho 17 milímetros, que eu andei uma casa decimal, que o 10 só é uma casa decimal. 1,5 que eu multipliquei por 10, também andei uma casa decimal para a direita e fiquei com 15 milímetros, né? Vamos lá para a questão 4. Fabiana cercou um terreno retangular como representado ao lado. Para isso, ela utilizou uma cerca com 5 fios de arame, né? Ou seja, ela deu 5 voltas aí, né? 5 fios de arame, olha aqui, ó, né? Ela deu essa volta toda. Sabendo que não foi usado arame na porteira e que ela tem 3 metros de largura, quanto metro Fabiana utilizou o cerco? Olha aqui, ó, ela tá me dando essa informação aqui, 3... Ela não cercou 3 metros, que é aqui a porteira, tá vendo? Então, nesse espaço aqui não tem. Então, eu vou precisar subtrair, né, esses 3 metros, que é o espaço da porteira. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar, né, o meu perímetro, que são os meus lados. Aqui é o 30. Se esse meu lado é paralelo aqui também, então vai ser 30. Aqui eu tenho 15 e o meu outro lado que é paralelo, eu vou ter 15 também. Então, eu tenho 30 mais 30 mais 15 mais 15. Eu somando vai dar 90 metros, né? Somam todos os meus lados, vai dar 90 metros de perímetro esse cercado, esse terreno. Aí, então, só que eu vou ter que subtrair, porque essa parte da porteira, 3 metros, não foi usado o arame. Então, 90 menos 3 metros, eu vou ter igual a 87 metros. Agora sim, eu vou poder calcular quanto ela usou de arame, sabendo-se que ela, né, ela deu uma volta aí, uma cerca de 5 fios de arame, ou seja, ela deu 5 voltas aí, né? Então, eu vou fazer 87 vezes as 5 voltas que ela deu. Eu vou ter aí 435, né? Fazendo a multiplicação. Então, ela utilizou 465 metros de arame, né? Muito bem, vamos lá para a questão 5. Complete os itens com valores adequados. Eu tenho aqui 4,5 quilômetros. Eu quero transformar numa unidade menor. Eu vou multiplicar por 1000, né? Porque 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, eu tenho aí a multiplicação, eu vou andar, percebam que a minha vírgula está aqui entre o 4 e 5. Na multiplicação, eu ando para a minha direita, então, eu vou ter que andar 3 casas decimais. Eu vou ter 4.500 metros. Aqui eu quero transformar metro em quilômetro, é o contrário, eu vou dividir por 1000. Então, a minha vírgula está aqui, ela vai andar quantas casas decimais? 3, ó, 1, 2, 3. Então, ela vai ficar bem aqui, né? 8,9 quilômetros. Na letra C, eu tenho 1 metro,
né? Mas aqui ele me dá o contrário, ele me dá primeiro centímetro. Então eu quero transformar centímetros em metro. Então eu vou dividir, porque a minha unidade, né? A minha unidade aqui para metros. Então eu vou ter aí 2,6 metros, né? Porque eu andei aqui, eu fui fazer a divisão, tem que andar 2 casas decimais, né? 1, 2. Então fica aqui do lado 2,6 metros. Aqui eu tenho 154 centímetros, eu vou dividir por 100. Então, se a minha divisão é por 100, eu vou ter que andar 2 casas decimais. Uma, né, aqui, 2 casas decimais. Então, vai ficar 1,54 metros. Aqui eu tenho milímetros, eu tenho centímetros para transformar em milímetros. Ele me dá o contrário aqui, né? Eu preciso multiplicar por 10, que é uma unidade menor. Então, eu vou multiplicar por 52, eu vou ter 520 milímetros. Aqui eu tenho 46 centímetros, vou multiplicar por 10, né? Acabei de fazer aqui em cima, quando eu transformo centímetro em milímetro, multiplico por 10, e aí eu vou ter 460 milímetros, né? Acrescentei aí o zero do 10, né? 460 milímetros. Muito bem, a nossa aula foi essa, eu espero ter ajudado vocês na autocorreção. Eu vou terminar esse um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo de autocorreção. Forte abraço, fiquem todos com Deus.